E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Jackson e sejam muito bem-vindos a mais um review do canal do JP Actions. Hoje eu vou trazer para vocês o vilão icônico clássico aí do Godzilla, né? Da era Showa. Vou trazer para vocês o Hedorah da SH Monster Arts. Bora pro review dessa figura? Certo, galera, a peça já está posicionada aí na base, mas antes de falar qualquer coisa sobre ela, eu peço humildemente o seu like, se inscreva caso não seja inscrito e ative o sininho das notificações. Se possível, me seguir em todas as redes sociais, vou deixar na tela para vocês o meu Facebook, Twitter e também o meu Instagram. Um pouquinho de resumo sobre essa figura é a representação do Hedorah, né, de 50 anos do filme Godzilla vs Hedorah, feita pela Bandai, pela SH Monster Arts. Eu vou deixar na tela exatamente o lugar que eu peguei e o valor exato. Eu não me recordo agora de cabeça, mas se eu não me engano eu peguei até numa promoção. Mas eu vou deixar certinho as informações aí na tela para vocês, né? E vamos dar visual, vamos dar uma olhada no visual aí dessa caixa. Como vocês podem ver, a caixa é grande, ela é muito grande. Olha só como fica a minha mão aqui na frente da caixa, né? Mas falando aqui na frente, temos aqui Hedorah 50 anos do filme, né? Com comemoração de 50 anos do filme Godzilla vs Hedorah, uma própria fotografia da figura de frente, né? Aqui a gente tem o nome da figura, explicando que é o set especial de aniversário, né? Algumas falas aqui em japonês, SH Monster Arts, o logo de qualidade da Tamashii Naturals, o logo da própria Tamashii Naturals, deixa eu aproximar aqui para vocês, um pouquinho de lado aqui, né? Bandai, logo da Bandai, aqui o logo de 2022, o logo do Hedorah, do Godzilla, na parte de cima só o nome da figura, né? Até contra a luz aí ela fica bem aceso, podemos dizer, né? SH Monster Arts, novamente aí o especial de 50 anos. Aqui a mesma coisa, né? Não muda nada em relação à parte de cima. O fundo da caixa, vocês perceberem, meio que tem uma mistura, sabe quando a água tá poluída, que aparece meio que aquele óleo, enfim, bem parecido aqui, né? Faz todo sentido, né? Para esse monstro. O outro lado aqui já tem uma fotografia da figura em preto e branco, SH Monster Arts com o Hedorah, novamente aqui, né? Mas aqui a fotografia já é preto e branco. Na parte de baixo, a fotografia da figura novamente, algumas informações. Pessoal, é bem difícil manusear essa caixa porque ela é bem grande, tá? Bem grande, modo de dizer, né? É grande. Aqui a gente tem algumas fotografias da figura, uma fotografia da figura por completo. Não vem só ela, vocês vão ver aí no review, né? Mas vem outras partes do Hedorah, né? Outras fases do Hedorah, que mostra a fotografia das fases dele e todas as fases juntas, no caso, né? Até a fase final, a forma final, podemos dizer, né? Então essa aqui seria a parte de trás aqui da caixa. Então a figura está lacrada até então, né? Não cheguei a conferir como é que ela estava quando ela chegou. E é isso que eu vou fazer com vocês agora. Vamos tirar ele aqui da caixa, pessoal, usar o estilete, então crianças, cuidado com objetos pontiagudos, mas eu queria que seja coisa rápida o estilete, né? Só cortar a fitinha aqui em cima. Caixa aberta, guardando e fechando, né? O blister é só puxar. Só que acho que tem que ter um lado certo para puxar aqui. Ele vem com manual, né, explicando certinho como é que se monta aqui, né, a parte do haste com uma das primeiras formas, enfim. Aqui explica certinho como é que faz a montagem da haste, como é que coloca as primeiras formas. E aqui algumas informações, escreveu, né? Não vou entender em japonês aqui. Caixa vazia, completamente vazia, totalmente fechada, não tem blister, né? Igual algumas figuras aí que mostra. Já temos um vislumbre da figura que já não tem. E aqui tá o blister da peça, né? As figuras em si, né? Ela tem duas partes. Três, na verdade. Tem essa primeira parte aqui de baixo. E tem essas duas partes aqui que a gente tira. E temos as figuras aqui. Eu vou dar uma geral aqui, vou tirar todas elas, posicionar elas aqui e já mostro aí pra vocês, já volto aí com vocês. Nesse primeiro blister, a gente tem ali uma das primeiras formas, né, do Hedorah e algumas hastes, algumas bases até então, nada de muito mistério, né? Aqui seria a forma dele e aqui seria as hastes aqui pra deixar ele voando, podemos dizer, né? E aqui, como vocês podem ver, são as outras formas, né, as formas um pouquinho maiores. Essa aqui é a forma que ele tá voando, né, até então. Tirar aqui.
mostrar para vocês mais de perto como é que ele fica dentro do blister. E é isso, pessoal, essa é a parte da caixa do blister. Agora vamos aí para o review completo dessa figura, começando com aquela primeira parte dele. Certo, galera, a primeira parte ali do blister, né, ela vem com os acessórios, aqui no caso vem com a parte do Edorar que ele voa, né, a gente vai ter que encaixar aqui a cabeça dele nessa região aqui, né, para poder depois encaixar na haste, deixar ele voando. Aqui são os suportes, né, esse aqui é o suporte para o maior, esse aqui é o suporte para a versão dele menor. Aqui são as hastes, né, mesma coisa para o maior e para o menor, né, depois eu vou montar aí para vocês. E aqui são as bases, né, tem muito mistério, né, são maior uma base para o maior e outra base até então para o menor, né? Então, essa aí é a primeira parte do blister, onde vem os acessórios para você posicionar as primeiras formas do Edorar. E as figuras estão aí por completo agora, galera. Essa aqui é a parte que vem do acessório, né? E eu vou mostrar para vocês primeiramente a primeira forma do Edorar. Ele é dividido em duas etapas, a etapa voadora, no caso, e a etapa terrestre. Opa, deixa eu botar aqui. É a etapa terrestre, que seria essa parte do acessório. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. A parte voadora, ela tem essa cabeça aqui, a gente consegue tirar, né? Tem um pino aqui, aqui tem um buraquinho, só encaixar aqui, né? Então eu vou tirar da parte voadora e vou encaixar justamente aqui nesse pino dessa primeira da parte que ele está na terra, né? Então fica dessa maneira, né? Um aspecto meio que pastoso, né? Ele em formato de um líquido, podemos dizer, né? Essa seria a forma em que a gente vê o Edorar pela primeira vez, né? Uma forma ok, né? Pequena até então, mas uma forma ok. Só um ponto de melhoria da Bandai, eu acho, na minha humilde opinião, que deveria ser duas cabeças, uma aqui para a parte que ele está na terra e a outra para a parte voadora, porque daí você consegue deixar todo o set do Edorar exposto dessa maneira assim, por exemplo. Só que daí fica meio estranho, né, a parte voadora sem cabeça ou a parte do que ele está na terra sem cabeça, né? Mas só aí um pontinho de melhoria que talvez fosse duas cabeças diferentes, né? Mas temos aqui a primeira aparição do Edorar, né? Essa parte meio que pastosa dele aqui, né? A gente passa a mão, a gente sente meio que ele está um pouco áspero aqui até então, né? Essa região, né? A textura aqui é um pouco áspera. Questão de pintura, ele tem meio que uma mistura de um cinza clarinho ao contorno da cabeça e na ponta aqui um cinza um pouquinho mais escurecido, né? E a parte de baixo não tem pintura alguma, né? Completamente um cinza até então. A parte da cabeça, na minha humilde opinião, ela fica melhor encaixada na parte voadora, né? Então a gente encaixa aqui. E assim fica a parte voadora, né? Depois eu vou mostrar para vocês como é que ela fica na haste, né? Nos acessórios ali, que ela fica meio que nessa posição aqui. Mas eu quero dar um zoom aqui para vocês, mostrar a questão da pintura. Começando com a pintura desse belíssimo olho. Vocês conseguem ver aí, né? Um olho totalmente vermelho com a pupila preta e ao contorno ali dos olhos um dourado, né? Então eu achei a pintura dos olhos muito linda, galera. Realmente muito linda mesmo, né? Não é só um, os dois olhos estão muito bem pintados até então. O resto do corpo ele é totalmente cinza, né? Um cinza bem escurecido. E aqui na parte da cabeça meio que vocês conseguem ver uma pintura por cima do cinza, uma pintura de um prateado, né? Aqui na parte na frente, aqui na parte de cima tem uma leve pintura de um prateado, mas o corpo num contexto geral ele é totalmente cinza escurecido. E também muito bem texturizado. Apesar de ser uma figura pequena, é muito bem texturizado. A gente consegue ver a textura das mãos aqui, a parte de baixo do corpo, né? E meio que essa camada de pelo preenchendo a parte de cima, né? Então aqui seria a parte de baixo e as mãos aqui também, né? Com leve textura de um... Eu vou falar que é pelo isso aqui, galera. Não sei dizer ao certo o que seria nessa parte do corpo dele, né? E ele tá tudo numa única posição, né? Como é um formato de voo, né? Até então ele está tudo numa única direção até então. E aqui em cima tem essa mesma textura, né, desse pelo indo aqui para a região aqui da cauda, podemos dizer, né? E outra parte muito bem texturizada são os olhos, né? A gente consegue ver o aprofundamento dos olhos, né? E o formato dos olhos também. Essas duas, podemos chamar de osteodermas, né? Essas partes protuberantes aqui em cima. Osteodermas não, partes protuberantes aqui em cima, parece até sobrancelha, né? Aqui na parte da frente do Edorar, né? Então ela é muito bem texturizada por ser uma figura pequena. E não temos articulação, a única coisa que sai é a cabeça, então essa parte ela é completamente imóvel, né? Sem nenhum tipo de articulação.
Interessante a Bandai trazer aí, né, todas as formas do Edorar, né, e a primeira forma ela já começou muito bem. Num contexto geral, vou dar uma nota 9. O que me pede de dar 10 é justamente essa questão dessa forma da Terra aqui. Na minha humilde opinião, aí poderia ser uma segunda cabeça, né, para deixar bem exposto todas as formas do Edorar. E agora a gente vai para a segunda forma, galera, que é a forma um pouquinho mais voltada para voar, no caso, né? Que seria essa forma aqui do Edorar. O formato dele me lembra bastante aquele crustáceo do... Pô, agora esqueci o nome. Eu vou deixar aí na tela uma foto e o nome, né, dessa aparência que ele lembra do animal, que eu esqueci o nome do animal agora. Tem até um Pokémon, se eu não me engano, o Kabuto, se eu não me engano, que lembra também bastante esse formato aqui dessa segunda forma do Edorar, né? A gente tem uma peça que não tem articulação, máximo mais próximo de uma articulação seria os dedinhos aqui, né? Mas é mais uma borrachinha um pouquinho maleável até então, né? Então é uma figura totalmente estática. Porém, o trabalho de pintura e textura me agradou, galera. Realmente me agradou bastante, tá? Ele tem essas misturas de cinza escurecido e cinza claro aqui na parte de cima, né? A gente consegue ver o cinza claro mais aqui e o cinza escurecido mais aqui na volta. Depois volta a ficar um clarinho e depois volta a ficar um cinza um pouquinho mais escurecido, né? O outro lado também, o cinza escurecido está mais presente na parte de baixo, né? Mais essa região central aqui. E nos lados ele vai ficando um pouquinho mais clarinho, né? Os olhos, a mesma pintura da primeira fase ali, né? Essa segunda fase aqui, a gente consegue ver o vermelho com mais clareza, a pupila preta e ao redor tudo dourado, né? Contornando com um preto também, né? Então, olha só a pintura desses olhos, pessoal. É fantástico. Para mim a Bandai ela caprichou imensamente na pintura e também na textura, né? Aqui aquelas protuberâncias, né? Aqueles calombinhos que tinha aqui na frente, eles sumiram, porém eles aparecem mais aqui na região de cima, né? Como se fosse musculatura, podemos dizer, né? Aqui nessa parte, né? Tem uns calombos aqui. Essas partes aqui também bem texturizadas do corpo, né? Alguns aprofundamentos aqui no corpo. Ao redor aqui, o contorno, a gente consegue ver aqueles pelinhos, né, que tinham ali, aqueles pelos, aqueles cabelos, podemos dizer, que tinha ali na primeira fase. Eles já estão presentes aqui mais para as pontas, né, do Edorar. Aqui na parte de baixo a gente também consegue ver que tem mais texturas também aqui na região das pontas. Aqui é como se fosse um casco ou algo do tipo semelhante. Aqui na parte central, né? E as mãozinhas também estão presentes aqui, né? Como a gente viu ali na primeira fase, aqui as mãos elas já estão um pouquinho maior, né? E o aprofundamento dos olhos também, né, galera? Olha só essa leve sobrancelha contornando os olhos. E o próprio aprofundamento dos olhos aqui é magnífico, né? O olho parece estar saltando para fora, né? Então, assim, parabéns, Bandai. Eu não sou muito de elogiar a Bandai com as figuras recentes, né? Mas esse Edorar, minha gente, a Bandai caprichou muito. Muito, muito mesmo, hein? Parabéns. Quase que eu ia esquecendo de dar nota, né, para essa figura. Pessoal, a questão de, como eu mencionei ali, a questão das articulações, não vejo também motivo para ter articulação nessa segunda fase, né? A questão da pintura e textura para mim tá muito legal, então eu vou dar uma nota 10 para essa segunda fase. E meus amigos, chegamos na terceira e última fase do Edorar, né, que é a fase humanoide dele, né, já está numa fase aí que ele está numa forma que pode batalhar com o Godzilla, né, da forma humanoide. Começando com a pintura, várias tonalidades de cinza, vocês já conseguem ver aí, né, cinza um pouquinho mais clarinho aqui na região da cabeça. No decorrer do corpo tem a presença de um cinza um pouquinho mais escurecidos, principalmente aqui na parte dos pés, né. Misturado com cinza um pouquinho mais clarinho, né? Então todo o corpo dele tem essa mistura de tonalidades de cinza, né? O que muda um pouquinho é aqui atrás, obviamente vocês estão vendo, né? Tem alguns manchadinhos amarelos com vermelho aqui na parte das costas. Na parte da cauda também tem uma leve pintura também em algumas regiões desse vermelho, né? Na parte da frente, na cabeça aqui nessa rachadura tem um amarelo aqui meio que contornando, né? Essa rachadura. Os olhos, a mesma pintura das primeiras fases, né? Um vermelho, aqui é um vermelho um pouco mais indo para um vinho quase, né? Um vermelho com a pupila preta e o meio dourado também, né? Então é a mesma pintura dos olhos da primeira fase. Da segunda, essa terceira fase também tem essa pintura, né? Aqui meio que na barbicha dele também tem uma leve tonalidade de vermelho. Aqui nas pontinhas das mãos vai indo quase para um prateado também, né? Um azul prateado quase também, né? Aqui também. Mãozinhas também tem essa coloração. Em questão de cores, pessoal, assim, o Edorar realmente o significado dele realmente é poluição, enfim.
Então eu não vejo outra cor a não ser um cinza para simular fumaça, por exemplo, ou algo do tipo, né? Então o Edorar em si, ele foi um monstro aí bem feito na questão da poluição ambiental, né? E a Bandai ela conseguiu fazer uma boa representação de pintura aqui, né? Então eu vejo que ele está bem semelhante do que a gente vê no filme. E em questão de pintura, poderia ser um pouquinho melhor, né? Entre as texturas, por exemplo, meio que ter algum dye brush, por exemplo, para realçar ainda mais a textura, né? Aqui eu vejo que está uma pintura muito superficial, não tem algo que realmente eleve a textura, né? Como é, por exemplo, aqui nos olhos, né? A pintura, ela eleva bastante a textura, né? Aqui, tentaram fazer algo semelhante aqui em cima também, mas não foi muito assertivo, né? Mas assim, só faltou realmente um trabalho de pintura para realçar a textura. Mas no contexto geral, vou dar uma nota 8 para a pintura dessa terceira fase. Vou comentar com vocês agora a questão da textura dessa figura, dessa terceira fase, né? Assim, galera, é uma figura bem texturizada, vocês conseguem ver o corpo, ele está totalmente preenchido por essa pele. Eu não sei dizer ao certo o que é isso, não é? Eu sei que é lixo acumulado, enfim, do Edorar, mas essa pele dele aqui meio que como se fosse... lembra bastante pena, né? Pelos, por exemplo, né? Então ele tem uma textura muito legal. Aqui na parte da região da boca, aqui da cabeça, meio que uma barbicha, né? Até então, todo o corpo dele tem essa textura dessa pele dele, né? Essa pele bem estranha, diga-se de passagem. Até atrás aqui nessa região aqui, ó. Ele tem também essa parte meio bem pontiaguda da pele, né? A cauda também muito bem texturizada, que vocês conseguem ver aí. Mas assim, é bem texturizada, mas eu acho que, como eu mencionei na questão da pintura, faltou um trabalho de pintura para realçar ainda mais a textura desse Edorar, né? Eu vejo que em algumas figuras a textura ela é mais nítida por causa da pintura. Aqui, na minha opinião, realmente faltou pintura para deixar a textura mais nítida, né? Mas, voltando a falar novamente, é uma figura muito bem texturizada, essa pele que eu não sei chamar um nome, não sei dizer ao certo o que é isso, né? Para mim realmente está bem distribuída pelo corpo, né? Aqui na parte de trás a gente tem esses calombinhos aqui atrás das costas deles, que também está bem texturizado, tem uns traços internos aqui nesse calombo também, né? Outra parte que eu quero elogiar bastante são os olhos, como eu elogiei aí na primeira e na segunda forma, né? Os olhos estão muito bem feitos, aqui é um olhar vertical, né? Então, ou seja, essa parte, essa textura que se assemelha a uma sobrancelha também está na forma vertical. A gente consegue passar a mão, sentir a textura e também o aprofundamento dos olhos, né? Então tá muito bem feita essa questão dos olhos. Os olhos é a parte que eu mais tenho que elogiar a Bandai por ter feito nessa figura, tanto em questão de pintura quanto em questão de textura, né? Aqui na parte de cima meio que tem uma rachadura aqui na parte de cima da cabeça dele, a gente consegue passar a mão também, sentir a textura e também um leve aprofundamento dessa rachadura, né? E no mais é isso, pessoal. Realmente o corpo dele está totalmente preenchido, né? Com essa textura aqui desse corpo dele maluca, né? Então eu vou dar uma nota 8, porque realmente a textura ela tem que, em alguns casos a textura ela tem que combinar com a pintura, e aqui realmente faltou pintura, não tem essa combinação, não consigo ver essa combinação, né? Mas é bem texturizada, mas isso aí, como é para avaliar a figura, né? Vou dar uma nota 8 aí para essa parte da textura. E agora eu quero comentar com vocês a questão das articulações, um pequeno desabafo. Quando eu vi essas fotos, a imagem dessa figura na internet, eu achei que ela tem uma articulação muito limitada em questão do próprio corpo dele, né? Esse corpo todo estranho dele. Me enganei, galera. Realmente as articulações ela tem limitação, como qualquer outra figura da Saga Monster Arts ou qualquer outra figura que exista, né? Existe a questão da limitação, mas ela é bem melhor do que eu esperava. Temos a articulação aqui na cabeça, né? Então a articulação ela gira dessa maneira aqui para os lados, um pouco rígido, né? Mas vai. Articulação limitada um pouquinho para frente e para trás, até compreensível por causa do corpo dele, né? A gente tem a articulação na altura aqui, então a gente consegue rotacionar desse jeito aqui, mas é um pouco limitada justamente pela questão do corpo dele, mais aqui na parte da região de trás, né? Que limita um pouco essa articulação, e a gente consegue também colocar pouco para frente e para trás desta maneira aqui, ó. E para os lados e para frente e para trás. A articulação na mão, tem a articulação na altura aqui do ombro. A gente tem uma outra articulação aqui no antebraço e articulação na mão. A mão ela me surpreendeu um pouco, porque a gente consegue levantar bastante, ó, a mão, e também consegue girar desse jeito aqui, consegue girar para cá, enfim. Ela tem 3 ótimos e excelentes pontos de articulação com o propósito dessa figura, né? Então
a mão muito bem articulada. E outra coisa que me surpreendeu bastante foi os pés, galera. Olha só o nível de articulação, eu consigo articular com uma mão só, né? É uma boy joint que tem ali, né? Então a gente consegue girar desse jeito. E tem outro ponto de articulação aqui na altura do joelho também, né? Mas é muito bom esses pontos de articulação aqui no pé, olha só. É muito maleável, isso que me surpreendeu pelo propósito da figura C, ter esse corpo dela todo esquisito, né? Então ela tem aqui excelentes pontos de articulação, então tem articulação aqui na altura da coxa, né? E ela tem uma articulação no pé também, e tem uma outra articulação aqui na altura do cotovelo, desculpa, do joelho, né? A gente não consegue ver muitos pontos de articulação justamente por causa dessas camadas de pele que ele tem aqui, né? Mas são excelentes pontos de articulação. E outra coisa que me surpreendeu bastante foi a cauda. Ela tem 1, 2, 3, 4 pontos de articulação, mas são 4 pontos de articulações muito maleáveis, galera. Olha só, a gente consegue colocar para o lado, consegue colocar para o outro, mas o ponto mais maleável é para cima e para baixo. Eu consigo articular só com uma mão, só com um dedo. Então, assim, belíssimo trabalho de articulação que a Bandai fez nesse Edorá, né? Realmente eu achei que ele ia ser bem limitado, mas para o propósito dele, tá uma boa articulação. Então, com isso, vou dar uma nota 10 no quesito articulação. E aí tá o set completo, pessoal. Já coloquei as hastes aqui, né? As bases aqui para segurar a primeira versão e a segunda, né? No caso, a primeira versão, ela fica dessa maneira aqui, né? Até então, com a basezinha, com a base aqui, o suporte aqui, né? E a haste aqui, a gente deixa exposto assim, por exemplo, né? E aqui é a mesma coisa, né? Base aqui, o haste aqui, suportezinho aqui embaixo, e fica dessa maneira aqui, né? O que eu mencionei anteriormente, né? Isso aqui ele fica tipo como se não fosse nada, sabe? Então por isso que uma segunda cabeça seria interessante deixar aqui, para deixar o set praticamente aqui completo, podemos dizer, né? Porém, é assim que fica e assim que vai ficar exposto aqui na minha coleção. Vamos para as medidas agora. A primeira fase, ela tem seus aproximados quase uns de 8 a 9 centímetros aproximadamente de comprimento, né? Agora vamos para as medidas dessa segunda fase. Deixa eu só tirar ele aqui da haste. Vamos medir o comprimento aqui, né? Da ponta da cauda até próximo aqui do rosto aqui. Ele vai ter seus aproximados uns 19 centímetros aproximadamente, né? E de envergadura, podemos dizer, né? Que é da ponta da asa até a outra. Isso que a gente pode considerar a asa, isso aqui, né? Ele vai ter seus aproximados talvez uns 13 a 14 centímetros aproximadamente de envergadura, né? Então essas seriam as medidas dessa segunda fase. E nessa terceira e última fase de altura, ele vai ter os seus aproximados aí próximo dos 16 centímetros de altura, né? Quase 16 centímetros de altura. E de comprimento, podemos medir aqui da ponta da cauda até a mão um pouquinho mais. Vamos esticar essa mão aqui, o máximo que ele conseguiria esticando a mão. Daria aí uns aproximados uns 26 centímetros com a mão esticada, né, aqui para frente. Então essas seriam as medidas dessa terceira fase. E vamos para os comparativos, e o primeiro deles eu vou comparar com outra figura da SH Monsteraarts, que é o Godzilla de 1954. Já fiz review no canal desse carinha aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha mais tarde, eu vou deixar um card aí na tela para vocês. E o segundo comparativo, galera, vai ser com outro fabricante também, né? Dessa vez a NECA Toys. Vou trazer para vocês a comparação com o Godzilla GMK. Já fiz review no canal desse Godzilla, se vocês quiserem dar uma olhadinha mais tarde, eu vou deixar um card aí na tela para vocês. E a última comparação, eu vou fazer um comparativo com uma figura que eu trouxe review no canal recente, se eu não me engano foi a última review, né? Que é o Burning Godzilla de 2019, do Godzilla 2 Rei dos Monstros, da fabricante Raya Toys. Como eu mencionei, foi um review recente, vou deixar na tela para vocês um card, caso vocês queiram dar uma olhadinha mais tarde. E vamos para as considerações finais, galera. Se você tiver a oportunidade de pegar essa figura, seja na promoção ou um preço normal dela, e tiver condições de pegar, claro, né? Pegue, não pense duas vezes, né? O preço que você está pagando não é por uma figura, é por 3, né? E isso é a história do Edorá, ele passa por essas transformações e a Bandai trouxe isso, a SH Monsteraarts trouxe essas transformações, né? A parte da história do Edorá, ela conseguiu trazer, e na minha humilde opinião conseguiu trazer de maneira boa, maneira excelente, né? A questão de pintura, as duas primeiras fases ali realmente são tão impecáveis, a pintura eu gostei bastante, né? A terceira fase eu também gostei, mas aí eu fiquei um pouquinho com o pé atrás em questão da pintura, o lado da pintura para tentar realçar ainda mais a textura, né? Talvez um dye brush, um dark wash, enfim. A questão de textura, todas as três são muito bem texturizadas, mas voltando à questão da pintura da terceira fase,
talvez um dye brush e um dark wash, algum tipo de pintura para realçar a textura fosse melhor, né? Mas ok, nada que vá me afetar no gosto da peça, né? Gostei bastante. Em questão de articulação, aí sim entra a questão de que a primeira e a segunda fase não tem. E a terceira fase me surpreendeu bastante, porque eu achava que ia ser muito limitado, mas no final das contas me surpreendeu, galera. Realmente é um bom... para o propósito da figura, as articulações estão tudo ok, né? No caso, essa terceira fase, né? Então, consideração final, se tiver a oportunidade de comprar, adquira essa figura o quanto antes. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Eu mostrei para vocês as 3 evoluções do Edorar da SH Monster Arts. Espero que vocês tenham curtido e gostado do vídeo, do conteúdo e principalmente da figura, né? Aliás, das figuras que eu trouxe aí para vocês. Deixem nos comentários pontos positivos, pontos negativos, o que vocês acharam das peças, que vai ser bem interessante estar debatendo de forma saudável com todos vocês aí nos comentários. Vou ficando por aqui, me despeço de mais um review e até uma próxima live, vídeo ou conteúdo do canal. Fui! Perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe, vai aparecer aí na tela algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção. E para não ficar de fora das novidades, se inscreve aí no canal e também não se esqueça de seguir nas redes sociais, @jpactions no Twitter, Facebook e Instagram.